tudo bom com você, Walter Bellic? No momento em que a gente vê o discurso de combate à fome ganhar uma força importante, talvez a maior, né, dos últimos tempos aqui na nossa história. Seja bem-vindo, é uma honra te receber, viu? Obrigado, Conde. Para mim é sempre um prazer estar participando do canal do Conde. Muito bom. Walter Bellic, olha, vamos começar falando sobre o discurso do Lula no G20, que chamou a atenção do mundo inteiro. Ele disse coisas ali muito densas, muito fortes, né? Que a fome não é um processo natural. Como é que você avaliou esse momento? Conta pra gente da sua percepção. Foi muito bom num fórum como o G20, onde você tem representantes dos países mais poderosos do mundo, fazer um discurso daquela magnitude. E o Lula não está só colocando uma vontade política, ele está colocando um mecanismo que a gente pode usar, que vai ser acionado certamente, para mexer com a situação mundial, além da situação brasileira. A gente viu que aqui no Brasil nós estamos equacionando de uma forma bem eficiente a questão do combate à fome. Agora, precisa levar essa tecnologia para o resto do mundo. E o Lula deu um discurso muito claro de como fazer isso daí. A Aliança Global contra a Fome é um mecanismo, é uma estrutura que pode funcionar. É uma coisa diferente que está sendo proposta. Nós temos condições materiais, técnicas, e se nós conseguirmos juntar a vontade política desses governantes, a gente consegue levar a coisa adiante. E o vento me parece soprando a favor nesse momento, Bellic. Deixa eu apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, o Walter Bellic é professor titular aposentado de Economia Agrícola do Instituto de Economia da Unicamp, foi Visiting Fellow of Institute of Latin American Studies do University College, Londres, 1993, Departamento de Agricultura e Economia dos Recursos Naturais da University of California, Berkeley, em 2003, e tem várias, é um currículo imenso aqui do Walter Bellic, foi membro do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Toda a sua experiência no campo do combate à fome, da questão da segurança alimentar, que momento que a gente vive? Como é que você classifica esse momento? Aliás, lembrando que o relatório da ONU foi publicado ontem, estrategicamente também, anteontem, né, junto com a fala do Lula no G20, mostrando que o Brasil já está quase vencendo a fome de novo, que é fantástico. Eu acho que o relatório é muito otimista em relação ao Brasil, mas muito pessimista em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, de fato, esse é um momento muito importante, porque nós estamos aí há 6 anos de 2030, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, e está, vamos dizer, contemplado a ideia de fome zero em 2030. E nós temos ainda 730 milhões de pessoas passando fome no mundo todo. No Brasil, nós caímos bastante. O último indicador é 8 milhões, em torno de 8 milhões. Ainda é grave. Severa, né? 8 milhões? Isso, O grau mais grave, né, da fome. É o grau mais grave. Nós temos que cair. Em termos de desnutrição, nós ainda estamos acima do recomendado. O recomendado é 2,5, nós estamos com 3,8. Lógico, nós vamos chegar no 2,5 e sair do mapa da fome. Isso está contratado. Está contratado. Assim. Mas, no caso do mundo, é bastante complicado. O discurso do diretor-geral da FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação, diz que se nós continuarmos no ritmo que estamos, nós vamos chegar em 2030 com 530, em torno de 530 milhões de pessoas em situação de fome. O que hoje são quase 800 milhões, né? Ou mais um pouco. 730, aproximadamente, que é o ponto médio. Não dá para calcular exatamente, mas existe vamos dizer, um intervalo onde o ponto médio seria 730. Então, é uma situação bastante grave, porque nós estamos vendo um mundo em guerra, nós temos 2 guerras, uma carnificina que está acontecendo no mundo, e nós temos as mudanças climáticas. Então, colocar tudo isso daí no mesmo saco e combater a fome exige um esforço
que é um esforço prioritário dos países. O chamamento do Lula foi muito interessante porque ele está mostrando que o que se gasta para combater a fome é muito menos do que se gasta para comprar armamentos. Então, é uma situação... Ele trouxe o dado da produção de armamentos, né, na casa dos 2 trilhões ano de dólares. Quer dizer, para combater a fome, você não precisa nem de longe desse montante. Eu recebi uma imagem aqui, Bellic, que queria que você comentasse rapidamente, da população em situação de insegurança alimentar. A gente vê um processo que foi desencadeado aqui na pandemia, que perdurou no mundo todo e que na América Latina e Caribe ele reduziu. Aí em 2023 nós temos 28 milhões. Isso é ação direta do governo Lula, né? Comenta para a gente essa imagem. É interessante, porque vamos começar pela América Latina e Caribe, né? No caso do Caribe, a situação não está tão simples assim. Nós temos países que têm situação bastante complicada, começando pela Nicarágua, Honduras. São países que estão tentando fazer um esforço, mas até agora não conseguiram. E na América do Sul, nós temos um progresso evidente. Não é só o Brasil, mas a Colômbia também teve uma queda significativa nas pessoas em situação de insegurança grave. Nós temos Colômbia, Brasil, Peru e Chile, né? São 4 países, basicamente, que estão trabalhando firme, mas o Brasil é o maior, né? O Chile tem uma população muito pequena, mesmo o Peru, a Colômbia é um pouco maior, mas isso daí, no fundo, no geral, acaba mexendo muito pouco. Então, quando o Brasil... Desculpa te interromper, eles se integram à expertise brasileira ou eles têm as tecnologias deles próprios? Sim, eles têm trabalhado bastante alguns aspectos que o Brasil está trabalhando. Então, por exemplo, programa de transferência de renda, é muito importante. Na verdade, o salário mínimo, um aumento que foi dado logo no início do governo Lula, aumento real no salário mínimo já é uma diferença muito grande. E esses países têm elevado o salário mínimo. O Brasil é um dos países que tem o salário mínimo mais baixo da América Latina. Então, é uma situação bastante complicada. Mas ainda assim conseguiu elevar acima da inflação nesse último ano. Ainda assim, essa é uma política importantíssima, né? Porque impacta, lógico, a maioria da população não ganha salário mínimo, mas a maioria da população tem os seus ganhos indexados ao salário mínimo, né? Então, é o benefício de prestação continuada, aposentadorias e mesmo os salários estão indexados a esse indicador básico que é o salário mínimo. Então, esses países trabalharam um pouco essas questões de renda que são muito importantes. A Colômbia, por exemplo, tem um programa muito forte de agricultura urbana e periurbana, que é uma coisa que nós estamos começando no Brasil. Temos alguns exemplos muito bons, mas a Colômbia é uma referência internacional em termos de agricultura urbana e periurbana. Então, com isso, o alimento chega mais barato à cidade, você come um alimento mais saudável, sem agrotóxico, tem as feiras que dinamizam a economia local, tudo isso daí é super importante. O Brasil está saindo daquele período tenebroso, né, de golpes e autoritarismo e ódio e tudo mais, e voltando, né, para o trilho da história. E olha, eu tô muito impressionado. Eu achei que o discurso do Lula no G20, do Haddad também, de taxar as grandes riquezas e tudo mais, foi muito bem aceito pela comunidade internacional. Inclusive, eles fizeram uma resolução juntos, né? Publicaram, acho que tá para ser publicado entre hoje e amanhã. Diga. A ideia dessa aliança contra a fome é um tripé, né? Então, uma das pernas é esses programas nacionais bem-sucedidos. Então, está muito amparado na ideia de cooperação sul-sul. Então, o Brasil tem muito a ensinar a outros países. O Brasil já faz cooperação com a África, Embrapa, etc., né? Então, é essa coisa de exemplos bem-sucedidos nos países que podem ser replicados e levados para outros países. Walter Bellic, diretamente do Instituto Fome Zero. Como é que está nosso amigo Graziano? Está viajando por aí? O Graziano está muito ativo. Ele participou da reunião do G20,
participou do lançamento da Aliança Global, e nós estamos aí tentando uma inserção até maior, né? É bacana que tá todo mundo no mesmo momento, né? O Emiliano Graziano, filho do Zé Graziano, o filho do Betinho, né? Tá todo mundo integrado agora, realmente. É um momento muito auspicioso. Deixa eu trazer comentário aqui do Zé Carlos Faria, está aqui nos assistindo. Viva 26 de julho, em 1953, o ataque ao quartel de Moncada, início da Revolução Cubana. Hasta la vitória sempre. Ah, não sabia. Então, o início da Revolução Cubana se comemora hoje. Bellic, você me falou de um programa do Instituto Fome Zero para, enfim, reduzir o impacto da fome nas cidades em tempos de eleições municipais. Quero que você fale para a gente sobre isso. Então, obrigado pelo merchandising aqui, né? Mas nós estamos lançando essa cartilha aqui, Como Acabar com a Fome no Seu Município, que é mais um trabalho do Instituto Fome Zero, mostrando que a questão da fome não é uma questão que está localizada lá em Brasília. Não é só o Lula que tem que se mexer para combater a fome. Nós vamos agora ter eleições municipais, e os prefeitos têm um papel muito importante no combate à fome no seu município. Então, nós elencamos aqui nessa cartilha um conjunto de 11 programas que os municípios podem desenvolver com recursos próprios ou acionando recursos do governo federal ou dos governos estaduais. Não sei se o público sabe, mas existe um sistema que chama CISAM, que é um sistema integrado de segurança alimentar e nutricional, que funciona como o SUS, mas na área de segurança alimentar. Então, tem a participação dos estados e municípios, porque esse é uma questão comum, quer dizer, está na Constituição, é um dever dos governos garantir alimentação para todo mundo. E são poucos os municípios que estão integrados ao CISAM. Então, o CISAM também é um mecanismo importante de conseguir recursos e desenvolver programas que são locais. Boa parte dos programas de combate à fome são programas locais. Então, é importante essa cartilha nesse momento, porque muitos prefeitos não têm nos seus programas políticos a questão do combate à fome. E nós vimos agora, recentemente, a semana retrasada, a UFMG lançou uma pesquisa que ela sempre faz sobre moradores de rua. E nós temos 300 mil moradores de rua no Brasil. É uma situação complicadíssima. Na cidade no Brasil. Eu sei que em São Paulo está na casa dos 30 mil, né? 40 mil. Não, 80 mil. 80 mil? 80 mil. É o dado da cidade de São Paulo. Então, nós estamos numa situação complicadíssima, porque esse é o público que é o principal destinatário dos apoios, né? E, aliás, são poucos os moradores de rua que estão cadastrados, recebendo Bolsa Família. Ô, Belli, deixa eu só te perguntar, o público que está mais voltado, que está recebendo mais auxílio do governo, são os moradores de rua? Não é essa pobreza do interior do Brasil que permeia Nordeste, Norte e tudo mais? É isso que você está me dizendo? Não. Eu estou dizendo que os moradores de rua deveriam estar cadastrados no CAD único, no cadastro único, para poder receber o Bolsa Família, né? Claro. Quem é que faz o cadastramento? São os assistentes sociais dos municípios. Então, veja aí, uma ação simples que os municípios poderiam estar fazendo e não fazem. É um público altamente vulnerável e que não está recebendo os apoios e os auxílios necessários. Mas isso não impede, não elimina as outras ações que o governo está fazendo. Nas áreas rurais... O problema, um preconceito que se tem que vencer é que quando se fala em combate à fome, os candidatos a prefeito e outros partidos já pensam imediatamente no PT, de tão forte que ficou essa coisa, e acham que é uma questão ideológica. Quer dizer, não é ideológico, é para todo mundo. Né? Isso é obrigação de todo partido político, de toda sociedade brasileira, combater a fome. Eu coloquei na tela aqui o endereço do Instituto Fome Zero, ifz.org.br. Acredito eu que quem acessar o site, Bellic, vai ter acesso a essa cartilha.
Estou enganado? Excelente, é. A cartilha está aí disponível para ser baixada. Dá para fazer um download. Dá para fazer um download. E ela está sendo distribuída também fisicamente? Está sendo distribuída também. Está sendo distribuída, mas nós não temos condições de mandar para todo mundo pelo correio. Claro. Mas se alguém tiver interesse, pode escrever que a gente dá um jeito de fazer chegar. É importante. Bellick, qual que é o próximo passo do combate à fome no âmbito nacional, uma vez que o mundo agora também atenta um pouco para essa pauta, né, para essa participação do Brasil na geopolítica, enfim, nas pautas principais da geopolítica. Qual que é o próximo passo lógico e prático do combate à fome no Brasil? Olha, aqui no Brasil, eu acho que nós temos que avançar um pouco mais na área de consumo. Então, como você sabe, nós temos produção mais do que suficiente, podemos alimentar a população brasileira e exportar para alimentar o mundo. Mas, em termos de poder aquisitivo, nosso poder aquisitivo é muito baixo. E quando você tem uma situação como alta do preço dos alimentos, o poder aquisitivo diminui ainda mais. Então, agora, nós vimos o dado do IPCA que saiu ontem. O preço dos alimentos está voltando ao preço, vamos dizer, normal. Está controlado. Não é o alimento que está puxando mais a inflação, são outras coisas agora, né? E a inflação está caindo, está sob controle e está caindo. Então, nós temos que nos preocupar com a qualidade da alimentação das pessoas. Então, é muito importante. A obesidade, por exemplo, é um problema sério no Brasil. Enquanto que o dado da ONU mostra que nós caímos em termos de desnutrição, em termos de obesidade nós aumentamos. Para se ter uma ideia, nós dobramos a obesidade em 10 anos. É uma situação terrível que está acontecendo no Brasil. Então, o que acontece? Em termos de preço de alimento, o alimento ultraprocessado, o alimento de baixa qualidade é mais barato. Então, a população acaba acessando esse alimento. Então, o grande desafio agora é, primeiro, fazer chegar um alimento saudável à população. Então, nós temos que aumentar a quantidade de feiras, nós temos que dinamizar o atacado via CEASAs, nós temos que dar educação alimentar, nós temos que controlar melhor agrotóxicos. E tem uma... Aliás, esse é um caso gravíssimo, né, de agrotóxico no Brasil, né? Isso aí está grave, né? Com exceção da agricultura familiar do MST. Gravíssimo, porque o Senado tem um pacote onde há uma proposta de liberação de produtos de agrotóxicos que estão sendo banidos na Europa, nos Estados Unidos. Não, o Senado brasileiro está querendo aprovar, né? Então, essa é uma situação complicada. E temos resistência em tudo. Por exemplo, etiquetagem dos alimentos. Agora saiu uma nova legislação de etiquetagem chamando atenção para essas questões de alto teor de sódio, gorduras, etc. Há uma resistência enorme da indústria de alimentos, do Congresso, em fazer valer essa legislação. Então, temos que avançar muito aí nessa área, porque isso daí contribui para reduzir o que a gente chama de insegurança alimentar. Walter Bellick, quando a gente recebe o Roberto Tardelli, que vai seguir aqui com a gente no 11 News. O 11 News hoje é muito especial, nós temos 6 convidados, então vamos de blocos de 20 minutos. É quase que só um aperitivo, um oi do Walter Bellick para a gente, não vai dar para aprofundar, infelizmente, mas nós vamos seguir nesse debate aqui, e eu creio que o momento é tão bom, né? Por isso que eu fui atrás do Bellick, fui atrás do Graziano também. Semana que vem nós vamos ter mais um integrante aqui do Instituto Fome Zero conversando com a gente, porque chegou o momento, quer dizer, não podemos perder essa janela de oportunidade de discutir, né, com toda a densidade do que representa o presidente Lula para o mundo, né? O Lula é muito importante nesse quesito, é o nome mais forte no mundo todo, do combate à fome, então é uma felicidade te receber aqui. Walter Bellick, um recado final para o povo que está vendo a gente aqui? Olha, o recado final é que nós temos uma eleição municipal aí pela frente, né? Então, vamos trabalhar porque nós temos que mexer na base, né?
Isso daí é que vai dar sustentação para que a gente não volte ao mapa da fome como aconteceu da outra vez. Sempre à disposição. Fala, Roberto, você quer dar um abraço aqui no Bellic? O Bellic é referência total. Seu som não está saindo aqui, meu querido. O que está acontecendo? Tardelli, tem que acionar seu som aí. A gente pode ler seu lábio, né? Eu não fiz o curso, mas a gente faz um esforço aqui. Cadê, Tardelli? Ah lá, ele está procurando, vamos ver. Vamos ver se vai achar. Onde é que liga? Não sei. Calma. Bellic, mas mais uma vez, né? Só enquanto o Tardelli recupera aqui o áudio dele para a gente poder conversar, eu fiquei impressionado com o momento realmente no discurso do Lula no G20 e com a aceitação dos outros países. Acho que é um patamar diferente e acho que a gente vai avançar, né, nesse processo. É um momento importante para o mundo, né, no combate à fome. Eu acho que é interessante também porque está se colocando a ideia de uma nova perspectiva sem se criar uma nova estrutura, porque isso é muito comum nas negociações internacionais, né? Cria-se uma nova secretaria internacional e etc. E agora é uma proposta de mobilização dos países para ajudarem outros países. Será que voltou o som do Roberto? Tardelli? Não voltou. Tardelli, é tudo tão perfeito com a conexão do Tardelli. Hoje, fatalmente, estamos com esse Entra pelo celular, meu querido, senão a gente vai comer muito seu tempo aqui. A gente não vai poder sequer debater as nossas questões. Entra direto, sem intermediários, sem microfones. O Instituto Fome Zero de Vento em Popa, vocês estão trabalhando bastante. Quais são as atividades últimas aí para você dar um patamar para a gente? Nós estamos fazendo alguns trabalhos de pesquisa em apoio ao governo, via organizações internacionais, né? Então, algumas organizações internacionais nos contrataram para dar um apoio aos programas de governo. Então, é muito importante que tenha essa avaliação externa, né, para que a gente possa caminhar mais rapidamente. É muito complicado. O governo entrou há 1 ano e meio, teve que recompor tudo. Não existia nada, não existia nem orçamento, não existia propostas. Eles devastaram tudo do governo. Foi terra arrasada. E aí nós estamos retomando agora os governos. Olha o Tardelli aí, será que voltou? Olha o Tardelli, será? Me ouvem agora? Agora sim! Oh, eu já nem lembrava como é que era a tua voz mais. Tardelli, dê o seu abraço ao Bellic. Bellic, te ouvi com muita atenção e me emociona todo mundo que luta contra a fome, Bellic. Eu acho essa luta a luta mais gloriosa que a gente tem. Tudo vem depois. Tudo vem depois. Tudo vem depois. Certo? Qualquer coisa que se discuta, vem depois. Vem depois do combate à fome. Não tem mundo, não tem ética, não tem, né, no mundo que as pessoas morrem de fome, como ainda acontece nesse nosso mundo aqui. Bellic, obrigado por esperar você, querido. Pode falar, por favor. Não, é o que o presidente Lula tem falado, né? A gente já chegou em Marte e não consegue resolver o problema da fome no mundo. Pois é. O Lula foi brilhante. Essa fala do G20 foi demais. Bellic, muito obrigado. Sempre à disposição. Espero em breve estarmos juntos novamente. Tá bom. Estou à disposição também. Um abraço.